Estamos aqui novamente no nosso HQC Cast, Homens que Choram. Temos hoje a honra de receber o pastor Valber. Pastor Valber, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, bispo. Pastor Valber. Pé na missão. Pastor Valber é um amigo de um companheiro de longas datas, homem de guerra. Esse aqui é um homem que a cada 100 anos nasce um homem igual a ele. Viu? Oh, coisa boa. Pastor Valber é major da PM, major, né, pastor Valber? Sim. E é pastor da aldeia Craú. Oh. Não só da aldeia Craú, são várias aldeias hoje. Pastor Valber cuida, discipula, amém? Pastor Valber é presidente da OMETO. OMETO, União dos Militares do Tocantins, é isso? Isso, União dos Militares Evangélicos do Tocantins. Isso. O que mais? Porque o pastor Valber ele é poliglota. Não, ele é multifacetado de tarefas. É um homem assim, que tem dedicado a vida para o reino mesmo, intercessor, um homem de Deus. E além da OMETO, tem mais algumas atribuições, pessoal? Tem, sobretudo, sou um soldado de Cristo, né? Pronto para a missão recebida do Pai todos os dias, né? Amém. Pastor Valber, aqui a gente gosta de começar com a seguinte pergunta: quem é o pastor Valber? Quem sou eu? Eu acho que o que definiria mais aí quem sou eu é exatamente isso. Eu sou um soldado de Cristo, né? Cada dia, procurando cada dia mais ser semelhante a Cristo, né? Isso é o que arde mais ao meu coração, né? Mas, pela misericórdia de Deus, como o bispo Emanuel já falou, eu sou militar, hoje já na reserva remunerada há 4 anos, sou major da Polícia Militar e presido a União dos Militares Evangélicos do Tocantins, que inclusive temos a honra agora no próximo final de semana de estarmos formando uma turma de capelães voluntários, com quase 100 capelães voluntários, e tem sido assim um privilégio servir no reino também dentro dos quartéis, mesmo depois de ir para a reserva, né? Poder contribuir de alguma forma com os nossos irmãos que estão ali, a capelania institucional. Então, e também pastoreio essa igreja Papam Rimpejó Juaruquá, né? O bispo não falou o nome da igreja pro senhor, né? Ele ficou rodeando, você ouviu, né? Ele ficou meio procurando ali como é que pronuncia. Papami. Papam Rimpejó Juaruquá, né? Papam é Deus. Deus, exatamente. Rimpejó é casa e Juaruquá é conselho. Então, é a casa do conselho de Deus. Foram os indígenas que escolheram esse nome, a gente não queria colocar a igreja lá escrito assim. Sim. E aí, numa reunião, eles deram essa sugestão. Inclusive, quem deu essa sugestão, para ficar claro que foi o próprio Deus, né? Mas era uma reunião com a comunidade e essa pessoa não era cristã ainda, hoje é um servo do Senhor Jesus, mas ele deu essa ideia. Falou o nome, eu falei, sim, mas me diga o que significa isso. Ele dá uma casa onde a gente vai buscar conselho de Deus. Olha aí, interessante. Aí ficou a casa do conselho de Deus. Então, e aí estamos aí pronto como soldados para a missão recebida em qualquer momento, né? Gostei da camiseta, a gente também tem a nossa, né, que a gente mandou fazer dos Homens que Choram. Não temas, eu acho que é o jargão de todo cristão, né? Quando você sabe quem é o seu Deus, não há dificuldade que você tenha, fica mais fácil. Você possa temer, né? Eu creio que para nós homens que estamos passando diante de tantas tribulações, a gente conversava aqui antes nos bastidores a respeito de projetos para homens, né? E apresentando um pouquinho do Homens que Choram para você que está nos ouvindo, o pastor Valber que está chegando aqui hoje. Exatamente nessa pegada, pastor, que a gente possa criar esse local onde nós, homens, possamos ter um ponto de apoio, onde a gente possa ouvir histórias semelhantes às que nós estamos passando e como que esses homens têm vencido. E aí a gente te trouxe aqui hoje exatamente para ajudar esses homens. Você como militar, eu sou advogado de profissão, tenho já a honra de ter ministrado para algumas turmas da Polícia Militar aqui em Palmas, Tocantins, né? Tive alguns alunos soldados aí que hoje já estão capitães, majores também. Sim. E assim, o militarismo, a gente vê que, inclusive, vocês vão para a reserva mais cedo devido ao grande estresse da profissão, né? De estar no combate ostensivo, principalmente aqueles militares que estão no combate ostensivo. Eu acredito que esses homens, inclusive, nós temos o alto índice de suicídio de homens, né? Devido a essa cobrança, essa pressão. E como é que nós podemos fazer para ajudar esses homens, os militares, né, com o senhor aqui representando eles muito bem representado, para a gente poder estar ajudando esses homens, ajudando esses militares a chorar? Porque
Pastor William, aí é todo um contexto, né? O senhor fez uma abordagem muito interessante sobre a vida dos homens militares, né? Ali a caserna, eu servi por 30 anos e eu sei como essa carga é muito grande, de fato, e vejo que o que falta é exatamente esse suporte para que os militares possam entender que, sobretudo, às vezes a gente se engana que dentro daquela farda existe um ser humano, existe um homem, existe um ser humano que tem emoções e que precisa extravagar isso, precisa, de alguma forma, saber lidar, aprender a lidar com essas emoções. E o choro, como o senhor mesmo disse, o choro ele é uma demonstração de emoções. Isso. Ele pode vir das mais diversas formas. O choro ele pode ser por tristeza, por alegria, ele pode ser por um momento de situações de raiva, ou até mesmo quando cortar uma cebola, né? Vem então o cara vai chorar ali. É uma forma de expressar a sua emoção. E quando a gente reprime isso, você vai prejudicar certamente as suas emoções. E aí é onde está o problema, né? Onde vem as depressões da vida, né? As pressões externas. E no meio militar, eu posso dizer para o senhor com propriedade, que a gente sofre muito isso aí, essa cobrança externa, desde o curso de formação, hoje mudou muito, né? Mas eu lembro-me na época que eu entrei na polícia, né? Então, uma das coisas que a gente mais ouvia lá é que soldado era superior ao tempo. Já pensou que mentira, né? Você internalizar na sua mente que soldado é superior ao tempo, né? E você acreditar naquilo. E eu até pego isso para dizer que também na família, né? Você vê o que é uma questão cultural. Na família, aí uma criança trupica, cai, né? Isso. Aí lá o pai levanta e diz, levanta, meu filho, homem não chora, né? Já diz, homem não chora, já passa essa referência errada sobre homem, que homem não chora. Quem foi que disse que homem não chora? Jesus chorou, o maior homem de todos os tempos. Então, eu creio que essas questões culturais ficam na mente ali, e na vida do militar também é assim. Ele fica achando que está acima do tempo, acima, às vezes até das leis, e isso prejudica muito, acima das emoções. Sim. Quando eu vou trancar as minhas emoções, achando que eu estou acima delas, eu vou me prejudicar muito mesmo. Pastor Valber, tocando nesse assunto, na tua experiência, por que tu acha que o homem tem dificuldade de chorar? Bispo Emanuel, exatamente, toquei já um pouco sobre isso, né? Essa questão cultural, ela é muito intrínseca ainda nas nossas vidas, né? Na vida do homem. É claro que hoje a gente percebe que está evoluindo, mas desde os primórdios, aquela ideia de que o homem tem que ser durão para poder exercer a sua função, quando Deus estabelece o homem como cabeça, como líder, ali como sacerdote, é bem verdade que ele não pode ser molão, né? Ele tem que ter postura de um líder, postura de um sacerdote, tem que ter a cara de leão, né? Mas leão da tribo de Judá, talvez é a forma de apresentar-se como leão, e isso faz toda a diferença. Mas essa questão cultural que o homem recebeu dos antepassados, o faz achar que ele deve estar acima das emoções, que ele deve ser dominar tudo, né? E não é bem assim. Ele é um ser humano, como eu acabei de falar aqui. O militar também é um ser humano e que tem emoções. E essas emoções precisam ser respeitadas, né? Eu vejo isso muito assim. Então, eu creio que é mais isso, bispo, essa dificuldade de expressar por meio do choro, achar que vai ser recriminado ou vai ser é um sinal de fraqueza, condenado principalmente para o militar, né? Exatamente. Ele tem que se mostrar como um homem forte, como um homem, né, que é o protetor, né? Porque a sociedade espera do militar a defesa, né? Exatamente. Então ele vê no militar a defesa, parte da sociedade, porque é exatamente isso que eu queria tocar na nossa próxima pergunta ao senhor, para ajudar os colegas militares, porque assim, como que o homem lidar com isso? O militar, especificamente. Porque a sociedade, ao ponto que ela precisa do militar para sua defesa, ao mesmo tempo o ridiculariza, o incriminaliza como agressivo, como espancador, como truculento, né? Então, assim,
ao mesmo tempo que necessita da defesa do militar, né? Ridiculariza e tenta diminuir o militarismo como uma coisa ofensiva, como uma coisa ostensiva, como uma coisa exagerada, né? Mas quer a sua proteção. Ai de nós, né? O próprio estado do Tocantins teve, eu creio que na época que o senhor estava de serviço, quando teve a greve dos militares aqui, sim, a baderna que virou o estado por falta da figura do militar, né? E aí como é que o militar lida com isso, né? Porque tem a cobrança da família, que nós homens que não somos militares já temos, né? Você é filho, você é pai, você é sogro, você é genro, você é tio, você tem toda aquela cobrança e ainda tem a cobrança da sociedade. Não, você é militar, você não pode fazer isso. Isso é muito sério, né? Essa cobrança existe, na verdade, né? E ao mesmo tempo que, como militares, o militar precisa cumprir bem a sua missão, até aqui lembrando do versículo 4 de 2 Timóteo 2, né? O apóstolo Paulo diz: nenhum soldado que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de não entristecer aquele que o alistou para a guerra. Então precisamos entender que fomos alistados para uma guerra contra o crime, uma guerra contra o mal, que combate contra a sociedade, e o militar precisa ter essa postura, essa posição. Porém, alguns pontos precisam ser considerados. Nós, como militares, lidar com isso, né? É entender os princípios que estabelece, que regem a nossa missão, né? Sobretudo os princípios legais de tudo que estamos fazendo, porque eu pego um gancho aí para dizer que, assim como Satanás, eu digo que ele não tem esse poder todo que às vezes até a gente como igreja diz que ele tem, ou acha que ele tem. Ele, pelo contrário, ele não tem esse poder todo. Ele trabalha em cima dos nossos erros, dos nossos vacilos. Eu sei que a sociedade muitas vezes realmente acaba colocando esses rótulos nas forças de segurança, são truculentos, são isso, aquilo, mas é apenas as trevas querendo envergonhar um trabalho tão relevante à sociedade. E aí apontando situações por pequenas falhas que a gente comete, quando às vezes deixa ali de cumprir um princípio legal, e aquilo serve como uma base para contar toda uma história, toda uma narrativa que os militares, que os agentes de segurança são truculentos, enfim, mas na hora que a coisa aperta, todo mundo sabe o 190, né? O 190. E assim, como que o militar ele lida com essas emoções? Porque assim, a gente sabe que o choro ele é o retrato real, sincero das suas emoções. E aí o militar, ele tá ali. Cara, como é que eu vou ajudar esse cara, sendo que o cara só fala mal de mim, né? Acho que o militar, ele tem muito a ver com Cristo, né? Porque mesmo sendo traído, ele continua amando Judas. Quando Judas chega, ele fala, né? Amigo. Ele chama ele de amigo. Então, como que o militar pode lidar com essas emoções? Como que você, se quiser contar uma história sua, ou de algum militar que você presenciou nesses 30 anos e que vem presenciando, né? Estando junto com eles ali na ordem ali dos militares evangélicos do Tocantins, se eu quiser compartilhar conosco, sem citar nomes, é claro, guardando sigilo, ou a sua própria experiência também, como lidar com isso, né? Como é que a gente pode ajudar esse militar? Porque assim, eu já tenho essa criação que normalmente é filho de peixe, peixe né? Normalmente o militar, ele é filho de um militar, então ele já cresceu numa cultura militar que antigamente, como o senhor mesmo disse no início da sua fala, ela era mais rígida, ela era mais, né, truculenta, mais enérgica, né, e a cobrança era maior, né, para esse militar. E aí depois vem essa sociedade que você está tentando defender, que você está tentando proteger, e ela te apunhalando pelas costas, falando que você não presta, falando que você é bruto, que você espanca, que você mata, atira sem pudor, né? E aí a gente vê tantas histórias lindas de militares chorando, se emocionando ao chegar numa ocorrência. E eu, como advogado, tenho alguns clientes militares, como te disse, e a gente vê homens tão novos, 30 anos, aposentando por síndrome de pânico, por crise de ansiedade, por tantas doenças que têm acometido aos militares, que eu vejo que é exatamente o X da nossa questão aqui, que eu vou passar a bola para o senhor aí. Eu não sei nem se o senhor vai ter a resposta, mas acho que pode nos ajudar através das suas experiências, né? Como que o militar lida com tudo isso? Como é que ele vai dar conta? Eu acho que só chorando. Eu acredito, na minha humilde, que é a hora de você sentar no meio-fio e chorar, falar, pai, onde foi que eu errei? Por que eu escolhi essa profissão? É necessário aprendermos a chorar.
isso é fundamental. E aí eu lembro-me aqui, sempre que ministro nas escolas para adolescentes e jovens, falando sobre exatamente essas questões das emoções. Essa geração hoje de adolescentes fazem parte de uma geração, a geração mais privilegiada de todos os tempos, por questões tecnológicas e tantas outras coisas, mas também fazem parte da geração mais fragilizada de todos os tempos. Quando eu digo fragilizada, estou falando das emoções. É a musculatura emocional, eu uso esse termo, fragilizada. E aí, conto isso para dizer por que essa geração tem uma musculatura emocional fragilizada. Exatamente por falta de exercício nessa musculatura. O militar, é bem verdade que a gente ele lida muito com essas emoções e esse exercício das emoções, que é, por exemplo, uma criança, para que ele tenha as suas emoções fortalecidas, ele precisa ser submetido a treinamentos. Por exemplo, ouvir um não do pai, isso pode, isso não pode, então leva ele a ter essa musculatura emocional exercitada, né? Isso não pode, vou sofrer, é frustração, saber lidar com essas frustrações. A carreira militar, a gente já por si só lida com isso, porque como nós temos a hierarquia, a disciplina, que são os pilares que regem a carreira militar, então a gente exercita muito isso. Cara, não é não, sim é sim, não é não, então a gente aprende muito. Então o militar, às vezes, lida muito com isso aí. Porém, mesmo sendo um militar, ele é um ser humano e ele também incorre nos mesmos problemas que a sociedade incorre ou vive, que é essa situação das emoções ali, que muitas coisas não dá só para você dizer, não chora, engole esse choro, né? Imagine só, quando você faz isso, você está matando alguém, engole o choro, você está ferindo mortalmente alguém na sua alma. Então, o militar precisa entender também isso aí para os meus colegas militares, né? De todos, e soldado a coronel, né? Todos precisamos aprender, ter o hábito de chorar. Às vezes até nos momentos de formatura, né? Quando chega ali, são 3 anos de academia, 1 ano, 10 meses, chega ao final, na coroação, termina o complexo, aí o último fora de forma, né? Quantos a gente chama de DFD, Dia Feliz Dia. Quantos não conseguiram chegar? Né? E o último fora de forma, todos jogam a cobertura para cima, vem uma descarga de emoção em todos ali, que a gente se agarra e começa a chorar mesmo ali de alegria, muita, lembrando tudo aquele filme passando. E isso é importante, isso traz cura para a gente, o choro traz cura para nós. O choro é quando a gente extravasa essas emoções, essa descarga emocional muito forte ali. E isso é necessário, pastor William, para equilibrar a nossa vida, né? Um homem que não chora, ele no momento que ele se depara com um momento de emoção forte, ele não vai ter o equilíbrio necessário para se manter, por exemplo, firme. Mas mesmo dentro da nossa carreira exige isso. Por exemplo, agora você falou sobre citar um exemplo de ocorrência militar, e eu lembro, né, fomos atender uma ocorrência de acidente de trânsito, e quando chegamos lá, um veículo, uma criança correu para atravessar na frente de um veículo, e o motorista freou, mas a criança, para não bater na criança, mas a criança ainda triscou só o farol, só que o farol do carro estava quebrado. E aqui era vidro ainda, não era esse carro moderno, né? Aquele vidro, aquele pedaço de vidro pegou na barriga da criança assim e abriu a barriga. E essa criança estava caída no chão, viva, caída, mas com as vísceras do lado de fora. E aquilo, quando nós chegamos ao local, estava só ali os transeuntes, enfim, e já um colega que estava comigo na viatura, ele já bateu no meu ombro, ele disse, na época eu era subtenente, ele disse, subtenente, o senhor fica aqui que eu vou controlar o trânsito, que eu não tenho muita estrutura para isso, né? Que bom que ele reconheceu, né? Que bom que ele reconhece ali os seus limites, né? Ele controlou a sua emoção, mas ao mesmo tempo ele era uma emoção muito forte, olhando. E daqui a pouco, aí na mesma ocorrência, estava todo mundo, e eu controlando as pessoas para não chegarem muito perto, e protegendo com a mão para a criança não ver as suas próprias vísceras, e conversando com ele. O policial está aqui, o policial está com você, e tal. E daqui a pouco chega
o avô da criança, que era o pai, o que criava ela. E quando a criança viu o avô, criou vovô, e o vovô, quando viu aquilo, aí ele também deu uma descarga emocional e começou a gritar, né, desesperado. E aí, imagine, agora se eu controlo a criança, ou se eu vou controlar o avô, né, e digo, você precisa ser forte, chega lá e diga para ele que ele vai viver, que ele não vai morrer, e tal, deu uma bronca nele, e ele volta ali, enfim. São muitas situações. E no meio, na carreira militar, a gente precisa lidar com tudo isso com grandeza, né? Por isso a gente é submetido a pressões ali durante o curso, e isso é fundamental. Eu entendo que ali os instrutores, nós não faziam aquilo com maldade, mas para forjar uma musculatura emocional forte, né? Por mais que não tem como a gente ser superior ao tempo, e por isso tem que preparar muito alguém para depois dizer para ele, olha, cara, aquele negócio de superior ao tempo era para trabalhar as emoções, mas você tem que saber que você é um ser humano. Tem hora que você tem que chorar. Eu acho que essa segunda parte precisa vir, né? Fazer incluída. Parte do curso também, para que o guerreiro, quando saia lá, diz, para aí, mas eu sou um ser humano, eu não vou dar conta de tudo sozinho, eu tenho que dividir com alguém. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. E hoje, perdão, Bispo, só para concluir a estrutura da Polícia Militar, hoje ela já tem esse apoio para o militar, assim, para ele poder ter um acompanhamento psicológico, terapêutico, dele poder estar sendo acompanhado, para que ele possa ter uma ajuda, assim, para dar, porque vocês, isso você falou de uma ocorrência, né? Mas às vezes quantas dessas você não pega por dia? Você vê o próprio colega tombar do lado? Entendeu? Isso é muito forte, né? É verdade. Agora, pastor Valber, esse conflito de geração, porque eu suponho que tu tem 51 anos para lá já, né? 5.2. 5.2. Ó, né? Quase acertou. Tá é verdade. Até um tempo de caminhada juntos, ele já está calculando. Já está calculando, né? Mas esse conflito de geração, comparado à geração de 50 anos, e essa pegada, e essa moçada nova agora, 18, 20 anos, onde foi que nós, agora vamos, diz que palco da Enchigo tem Francisco, né? Onde foi que nós erramos para não passar o bastão para a próxima geração, aquele bastão de homem, raiz, porque hoje a gente vê muito cara Nutella, muito cara fraquinho, que qualquer coisa... Caldo de piaba. Eu lembro que antigamente não tinha bullying, isso era um apelido, não estava nem aí. Hoje você não pode brincar com o adolescente, que ele já se sente ofendido e tal. Onde foi que nós erramos e onde a gente pode acertar para tentar corrigir essa rota? Bispo, é uma pergunta muito profunda isso, né? A gente pensar em duas gerações. Nós fazemos parte, eu digo assim, nós fazemos parte dessa última geração onde os pais conseguiram manter os filhos dentro de um casulo ou de um curral, dentro de uma bolha, e por meio da força, da imposição, manter os limites. Eu estava estudando recentemente sobre isso, abrindo um parênteses aqui, exatamente para ministrar sobre esse assunto. E estava vendo quão mais nocível é o fato de um adolescente não receber limites ou ser criado de forma frouxa, sem cobranças, e quão isso é prejudicial em detrimento do pai que era austero, usava a força, o poder. A gente obedecia os pais era por medo, não era por respeito. Só no olhar. Era só o olhar, já entendi, meu pai. Então, aquilo era uma força então, que era imposta e a gente, por medo, obedecia. Isso é ruim? A gente deve... existe uma máxima que diz que a autoridade não deve ser imposta, mas sim estabelecida, conquistada, né? Sim. Mas os nossos pais, a última geração ali dos nossos pais, já estavam também perdidos. E eles só sabiam utilizar essa força. E quando entra essa nova geração, duas coisas acontecem. Primeiro, a chegada da tecnologia. Não dá mais para a gente manter os nossos filhos presos dentro daquela bolha, né? Como o pastor William colocou aqui. Dentro da bolha, não dá mais. Então, tem interferências externas. Mas, ao mesmo tempo, nós teríamos que descobrir uma forma de poder
continuar impondo os limites, porque o que os pais faziam era impor limites, mesmo da forma deles, mas era isso que acontecia. Nós precisamos entender a forma de podermos continuar impondo limite aos nossos filhos sem, contudo, ferir. E aí é onde está aí o que da questão, o segredo, né? Talvez para aproximar da resposta que o senhor deseja, né? Sim. Que é exatamente a nós conseguirmos uma amizade plena com os nossos filhos, a ponto de que quando nós colocarmos a mão no ombro dele para dizer isso não pode, filho, fazer, ele entenda que estamos fazendo isso porque o amamos. E aí é necessário que nós também sejamos homens o bastante para, além de chorar, que é também um exemplo que a gente pode dar para os nossos filhos, mostrar que homem chora quando deve, quando precisa, mas dizer para ele também, filho, eu te amo, olhar dentro dos olhos, dizer, você é um projeto que deu certo, você é um projeto de Deus, eu acredito em você. Eu ministro muito para pais e para filhos hoje, onde os filhos não sabem quem são. Sim. E aí essa indefinição, e aí eu já abro até, eu não sei se vai estar, não está no script aqui, mas já para a gente falar do filme A Forja. Porque o filme A Forja trabalha muito isso, né? É exatamente essa questão. Alguém que chega aos 19 anos e que faz aquele jovem, é um retrato da sociedade dos jovens do Brasil, né? Chega aos 19 anos, ele não tem perspectiva de vida, ele não tem direcionamento. Não tem paternidade. Mas o que falta nele? Falta na paternidade, ele não teve um pai, ele não teve uma referência para que ele pudesse se espelhar, referência de homem. Não foi gerada uma identidade nele. Não teve, exatamente. De forma nenhuma, não teve essa identidade forte gerada nele. E aí, sim, eu entendo o porquê que aquele filme mexeu com tanta gente, está quase chegando aos 3 milhões de visualizações ou de acessos, né? Até hoje, isso aí não foi ainda vendido ainda, nem nada. Imagina o que vem pela frente. Então ali eu chorei muito e quero falar isso aqui, cara. Ei, homem, chora. Meu amado, assista esse filme. Se você ainda não conseguiu chorar, vá lá, acho que ainda está em cinema. Eu chorei o filme inteiro. Anteontem assisti de novo em casa agora. Gravaram lá no cinema e já estão vendendo no Mercado Livre. Eu baixei, assisti, chorei de novo o filme inteiro, de emoção, porque eu via o quanto nós homens podemos interferir de forma positiva na vida desses jovens que estão perdidos aí. Estão filhos órfãos de pais vivos. Então, pegando esse gancho aí, eu percebo que o sacerdócio tem que ser restaurado. É aí o que da questão. E nós precisamos fazer isso, né? Investir na restauração do sacerdócio. O homem, a figura masculina, a figura paterna, esse homem que tem coragem de dizer, filho, eu te amo, mas tem também a grandeza e a firmeza de botar a mão no ombro com pressão, ele sentir que tem uma autoridade sobre ele, dizendo isso não pode, né? E que existe limites para tudo na vida. Ensinar os nossos filhos hoje a respeitar, a terem limites, talvez é o nosso maior legado aos nossos filhos. Porque a vida é cheia de limites. É verdade. É cheia de limites. Agora, isso é só com a força, é só com o grito, não dá mais, não funciona. Precisamos comandar, exercer o sacerdote por lágrimas. Lembro-me, bispo, aqui me permita até complementar recentemente. Eu reuni a minha família porque eu queria ter uma reunião de família com eles. Isso. E fomos para o sofá na sala e a gente começou a conversar. E aí, passado um tempo, isso aqui eu estou abrindo pela primeira vez isso, né? Aleluia. E aí eu peguei depois de a gente conversar ali, eu tinha deixado uma bacia preparada, e depois eu trouxe aquela bacia e comecei a lavar os pés da minha família. Começar pela minha esposa e fui ministrando, chorando e ministrando e lavando os pés, pedindo perdão pelos pecados que eu cometi contra Deus e contra eles, e fui nominando de um por um, lembrando de momentos da vida que durou 1h30 mais ou menos. Meu Deus, que ato profético. E foi assim, um ato profético, né? Extremamente importante para a minha vida e para a minha família. E aquele choro que eu derramava, eu lembro-me quando falei com o meu segundo filho, né? O Iago, e eu lembro-me que ele tinha 13, 14 anos, como ele era apegado a mim, mas como ele me tinha como aquele herói. E às vezes eu ia sair para a chácara, que eu ia sair sozinho, ele disse, papai, eu não quero ir não, mas eu vou com o senhor, porque eu não vou deixar o senhor ir sozinho. Né? E eu lembro daquilo.
E quando eu estava falando com ele, né, eu lembrei dessa cena. Hoje ele tem 21 anos, né? E aí não quer mais saber. O pai está chamando. Às vezes tem dificuldade de dizer, pai, o que o senhor está precisando de alguma coisa? O momento que ele mais pode, né? E aí tem essa dificuldade. E eu dizendo, filho, como eu tenho saudade daquele tempo. Verdade. Né? E eu chorei muito assim. E aí ele também caiu num choro também. E foi restaurador para nós. Então eu vejo que nós, como homens, precisamos aprender esta arte de, pelo choro, nós também apresentarmos esta autoridade que não é ignorância, não é orgulho, mas a gente poder comandar a nossa casa, exercer o sacerdote por meio desses atributos que Jesus já nos deu. Homem chora, Jesus chorou. Interessante que é tão fato que o choro ele expressa as nossas emoções. Sim. Que o que falaram para Jesus ali naquele momento quando Jesus chorou? Começaram já a comentar, né? Como ele amava. Emoções. Pelo choro de Jesus, disse, olha, Jesus se emocionou, Jesus amava essa família, não, amava Lázaro. Enfim, então, a gente vê que é importante, a gente perde a oportunidade de chorar para falar por meio das nossas lágrimas para as outras pessoas, expondo as nossas emoções sem nenhum problema. Homem chora sim. Gostaria de complementar, pastor Roberto. Eu acredito que, respondendo à pergunta do bispo Emanuel, a gente já deve ter ouvido, deve ter repetido, falado muitas vezes essas frases, e acho que ela vem muito a calhar agora. Tempos fáceis criam homens fracos, tempos difíceis criam homens fortes. Eu acredito que tudo isso que o senhor falou até agora, a tecnologia, a chegada da tecnologia, essa questão da ausência da paternidade, como no filme A Forja, onde ele é um órfão de pai vivo, né? Ele tem o pai, mas o pai não é presente, então por isso a minha fala da ausência de paternidade é exatamente isso. É o órfão de pai vivo, né? Que não usa esse seu papel de pai, não é pai, né? Como a gente costuma dizer muitas vezes, da boca para fora, mas pai não é o que faz, é o que cria, né? Então ele só fez, mas não criou ali naquele filme. E eu acredito que, bispo Manuel, que o que nós mais temos dificuldade é exatamente a tal da bolha. Porque quando nós pais, você pai que está nos ouvindo, você sofreu tanto, principalmente aqueles que mais sofreram, que foi a nossa geração né? Porque sofremos com a educação dos nossos pais, que eram rígidos, que eram firmes. E aí o que a gente fala? Eu não quero que meu filho passe por isso. Eu acredito que o pior erro de um pai, gente que ministra para adolescentes, que está junto com eles ali, é exatamente não querer que os nossos filhos experienciem, vivenciem as frustrações, as intempéries da vida, e colocamos ele dentro de uma bolha. Só que uma hora essa bolha vai estourar. E você não vai estar ali como uma galinha com as asas protegendo as suas crias. E aí, como que ele vai lidar com essa montanha, essa multidão de emoção, de cobrança, da sociedade acusando? Porque a sociedade ela ensina a gente de forma totalmente errada. Se você for pela sociedade, o choro é sinal de fraqueza, sendo que o choro é o retrato real de quem eu sou, colocando as minhas expressões para fora. Né? Meu pai é tão homem que chora. Meu pai é tão homem que chora, porque ele é sensível. Sensibilidade não é sinal de feminilidade no homem, não é sinal de fraqueza, é um sinal de que ali há emoções verdadeiras. Porque quando eu me protejo, entro dentro da minha armadura, é fácil eu reter todo e qualquer. Mas quando eu me despeço dessa armadura e o meu filho vivencia isso, domingo agora eu tive a oportunidade de pregar na igreja dos meus pais e eu preguei exatamente sobre José, né? A melhor família é a minha, esse foi o tema. Porque quando você vê José tinha um pai que enganou o irmão, enganou o pai, né? Enganou o sogro, foi enganado pelo sogro, mas preteriu José aos outros 11 filhos. Depois preteriu Benjamim aos 10 filhos. Então, quantos erros Jacó não teve? Mas aí eu finalizo dizendo, mas e os ensinamentos que ele deixou para José? Que repercutiram na vida de José lá na frente. Porque foi por José ter visto
Jacó se reconciliar com seu irmão, é que José conseguiu perdoar os seus 10 irmãos e reconciliar com eles e não se vingar. E preferiu o perdão. E quando diz que ele viu que os irmãos deles tinham aprendido a lição, diz que ele pediu para que todos saíssem e o choro dele foi escutado por todo o Egito. Muito então, forte imagina o quanto de emoção não tinha ali naquele momento. Cara, eu vejo, eu não consigo não me emocionar, porque saber que a gente passa por tudo isso, muitas vezes não tem essa oportunidade que José teve de esbravejar, de botar para fora esse choro, de dar aquele grito de leão e urrar e dizer, ai, eu te como perdoo, eu esperava como por eu esse esperava momento. Por esse momento. Então, assim, nós somos pais, nós erramos, mas os nossos filhos também precisam errar. Pai, deixa seu filho errar, deixa seu filho cair. Para isso existe cura, para isso existe. Agora, se você manter ele dentro da bolha, como você vai resgatar esse filho depois? Muitos filhos, muitos jovens estão perdidos, porque a bolha está estourando. É verdade. A bolha está estourando. E aí, como é que você vai continuar protegendo aquele seu filhinho? Você mesmo deu o exemplo do seu que está com 21 anos, que agora não quer mais acompanhar você, agora ele tem a vida dele. Então, você não tem como proteger ele a vida toda. Você não tem como manter ele dentro da bolha o tempo todo. E partindo do princípio que os nossos filhos a gente cria para a vida, não é para a gente, né? Então, exatamente. Então, e Jacó, nós já criamos para o reino, né? Exatamente. E aí, você vê, José teve outra tentação, que foi da mulher de Potifar. Por que que José, se fosse a geração de hoje, da sua grande maioria da geração, era o pegador, o macho é o pegador, é o que pega todos. Ah, ela tá me dando mole, eu vou pegar. Entendeu? E acabou, a mulher tá me dando mole. Ela, a mulher do cara vai tô nem aí, sendo que era a única proibição de Potifar para ele. Eu estou falando, pastor Willis, sobre esse negócio aí. Como a gente se engana com as questões do que é a masculinidade, né? A sociedade impõe isso, que o homem hoje, é o garanhão, macho hoje é o garanhão, é o que deitou com várias mulheres, é o que bebe mais cerveja, é o que... Mas, tudo errado. É o que eu falei, se a gente for pela sociedade, a gente vive errado. E aí quando o Espírito Santo traz a revelação, que ele diz assim, por que José não deitou com a mulher de Potifar? Porque o pai dele, por mais errado que fosse, por mais errado que Jacó fosse, ele amou a mãe de José e trabalhou por ela 14 anos pela mulher amada. Você acha que José ia dormir com a mulher do outro, com o exemplo do pai desse? Ele sabia Tinha testemunho, o poder da fidelidade, né? Entendeu? Ele Isso sabe o que é amor de verdade. Então, nós, pais, eu acredito que o que está faltando para nós é realmente saber que nós erramos. Assim como Jacó errou, assim como a família de José tinha assassinos, Simão e Levi vão lá e mata toda aquela geração que abusou da sua irmã. Teve uma irmã que foi estuprada. Então, assim, quais são as experiências da sua família? Eu não sei, mas eu sei que não são as melhores. Mas isso não impede que você chegue ao cargo de maior estatura, de governador do Egito, um cargo que nem existia, que foi criado para ele. Né? Só que o que eu costumo dizer, homens, José foi vendido como escravo aos 17 anos, chegou ao governo somente aos 30. Foram 13 anos. E nós muitas vezes passamos uma semana de dificuldade e já estamos, meu Deus, por que? Arregando, como diz a história. Já tá arregando. Né? Então, assim, eu acredito que, complementando ao pastor Valber e a pergunta do senhor Manuel, eu acho que nós, homens, estamos precisando exatamente disso. Né? Estamos precisando de realmente assumir o nosso papel de paternidade, porque eu já até mencionei aqui em um dos nossos podcasts, creio que acho que foi no do Cláudio Luna, Deus nos deu o maior exemplo de paternidade, da paternidade correta. Né? Você vê aquele momento onde Jesus está ali, Pai, se possível, passa de mim este cálice. E aí, qual foi a resposta de Deus? Se manteve em silêncio. Eu acredito que o que Deus mais queria fazer era falar, chega, já tá bom, Jesus. Mas não, ele teve que segurar a sua dor. E aí foi quando eu entendi, quando ele me revelou isso. Aquela frase que entre homens muitas vezes a gente fala, e quando filhos a gente não entende. Está doendo mais em mim do que em você. Eu acredito que Deus falou isso para Jesus. Filho, você pode ter certeza que está doendo muito mais em mim do que em você. Eu tenho certeza disso. Mas é preciso que você passe
por Meu essa Deus, experiência. Pastor William, o que o senhor fala é muito forte. O Espírito Santo traz assim ao meu espírito aqui assim algo muito forte sobre esse posicionamento de Deus como pai. E vendo exatamente aquilo ali. Quantas vezes o pai nossa geração tenta ser um pai firme e às vezes vem o choro da parte do filho de uma outra forma, por manipulação. E nós não conseguimos ser homens o bastante para entender que por trás daquelas lágrimas de uma criança, às vezes tem uma manipulação e a gente também cede, não permitindo que ele passe por uma frustração e tenha a sua musculatura emocional exercitada. Eu acho que esse legado nosso para com os nossos filhos é muito importante para não perdermos nossos filhos. Nós precisamos ser mais fortes do que a interferência externa. Nós precisamos nos reinventar e eu quero parabenizar aqui nessa ideia, essa iniciativa de criar algo, já está passado da hora, tem muitos movimentos de resgate da figura masculina e mais esse aqui, a gente vai se juntar mesmo, nós não vamos deixar barato. Já chega de envergonharmos a Cristo, porque ele foi um padrão de homem e nós não estamos seguindo o exemplo de Cristo. Estamos envergonhando o nosso Senhor, o nosso Mestre. E é momento de nós, homens, nos posicionarmos, nos unirmos em prol de resgatar essa outra geração, que está sendo laçada pelas trevas por toda a armadilha do inferno, para enfraquecer essa geração, para ficar fácil de ser dominada. Então, parabéns pela iniciativa, estou dentro já desse projeto. Aleluia. Até o fim, até depois do fim, porque a gente pode falar isso, né? Jesus vai voltar, a gente vai com ele. Nós sabemos que não é o nosso fim, é o começo da nova vida. Pastor Val, uma pergunta pessoal agora. Meu amigo, agora vai ser mais fácil. Você viu que aquela foi tão difícil que o pastor teve que ajudar aqui. Amém. Eu gosto de pensar, né? Tu já te sentiu julgado pelo fato de chorar? Julgado por alguém? Bispo, eu assim procurei na minha mente e assim não lembrei de um fato específico. Lembro de muitas outras pessoas ao redor ser julgadas assim. Já chorei, talvez até porque o meu tempo de aprender a chorar foi muito mais ultimamente, né? Então, nesse tempo já em que realmente é mais aceitável até as pessoas chorarem. Isso. Eu não lembro de um caso específico, mas conheço tantas pessoas que às vezes são subjugadas e lembro-me de quando em infância essa expressão, né? Homem não chora, homem não chora, né? Cala tua boca, engole esse choro, né? Expressões como essas que realmente foram muito fortes assim para mim. Meu pai era muito austero, né? E hoje eu tenho um bom relacionamento. Hoje já falei com meu pai, acabei de falar para ele que o amo aqui, né? Bem lembrado isso, era meu pai, eu estava com ele aqui, mas não foi sempre assim, né? Às vezes começou pelo medo, por causa dessa imposição, né, de autoridade que ele impunha. Na época depois, a gente ficou uma revolta e isso pegou todos os nossos irmãos ali com aquilo tudo, aquele sentimento de revolta. Isso é um retrato da sociedade hoje. Se nós não formos para a forja, para aprendermos por meio do perdão, a perdoar os nossos pais que falharam conosco, sim, e muito, não imprimindo em nós as características paternas de Deus, né, que Deus colocou para... E nós aprendemos sobre Deus por meio da figura de um pai, de um homem. O pai do céu e pai da terra. Exatamente por isso. Porque ele queria que essa expressão de autoridade fosse impressa na vida de um ser humano quando bebê ainda. Ali por meio da ternura, por meio do amor, mas também da disciplina. Isso é o nosso Deus. Então eu vejo que essa repressão que a gente sofreu no passado... nós podemos tomar dois caminhos, um dos dois, ou a gente ficar lambendo as feridas o tempo todo e dizendo, sim, aconteceu comigo e tal, vitimizando, ou dizer o que o pastor William falou aqui, por exemplo, o que eu passei, meu filho não vai passar. Você fala isso, só que eu tenho uma péssima notícia. Onde você chegou, teu filho também não vai chegar, porque não vai passar por aquilo que você passou.
Então, essas situações que a gente viveu, nós transformarmos isso como trampolim de fortalecimento das nossas emoções, sabermos lidar com ela, perdoar, porque aí entra um outro lado que a gente não tocou ainda, talvez fica para próximo podcast, né? Imagino que é o lado espiritual de tudo isso. Quando a pessoa sofre rejeição e abandono, cara, tem alguém prontinho aqui para tomar nos braços esse ser e arrebentar as emoções dessa pessoa, que é Satanás. Sabe muito bem destruir alguém também pelas emoções, usando esse déficit, essa descarga emocional negativa por causa da rejeição, do abandono ali pelos pais ou ali quem estava cuidando, e transformar aquilo, adotar esses filhos órfãos de pais vivos para o lado do mal. Como o filme A Forja, né? Quanto ele fez, quanto ele errou ali, né? Para esse outro mundo, né? Espiritual, né? As interferências espirituais. Então, a gente precisa aprender realmente a lidar esse tempo difícil, mas dar a volta por cima e dizermos para esta nação que o Brasil será diferente. Amém, Está nascendo um projeto aí, construindo o Brasil que eu quero. Está nascendo, né? Esse Brasil nasce dentro de mim, dentro de você. Nós é que temos que construir. Não adianta ficarmos falando do governo, falando, sei lá, de quem quer que seja. Isso não vai resolver nada em lugar nenhum. Dizendo que a minha família não deu certo, que a família... Cara, eu tenho o dever de mudar esta realidade da família hoje, da igreja hoje, que também passa por um problema seríssimo, a Igreja de Cristo, e nós temos o dever de sentirmos responsável pela transformação, de sermos a mudança que nós queremos na igreja, a mudança que nós queremos na família e na nação. Então, fica isso para os nossos queridos ouvintes, né? É a estratégia do viciado, né? O traficante, ele vicia de graça até o cara viciado. Depois ele começa a cobrar. Né? Eu acredito que a estratégia de Satanás é essa. Ele vai viciando nossos jovens, né? Ah, tadinho, coitadinho, realmente seu pai não te ama. Mas assim, como lidar com esses jovens, com esses adolescentes, para que eles possam não imprimir, como muito bem falado pelo pastor, Deus imprimiu nos pais da terra a paternidade. Só que aí, com isso, muitos filhos, por ter um mau pai ou por não ver as virtudes do seu pai, transferem isso para Deus e se afastam de Deus porque tem aversão à figura paterna. Isso é muito danoso na vida de um ser humano. Toda vez que a gente chega para alguém na rua, e eu lembro de muitas ocorrências, né, que eu chegava e eu sempre orava nas ocorrências, nas madrugadas. Teve uma época até que mais um exemplo, né, prático, né, teve uma época que os noiados na rua diziam, rapaz, tem um policial aí que ele não bate na gente não, ele faz orar e quando ele ora a gente cai. Os demônios manifestavam, expulsavam os demônios ali, e eu fico imaginando exatamente isso, né, essa figura que Deus espera imprimir as suas características paternas. Quando nós abordamos alguém lá na rua e a gente diz, cara, entrega a sua vida para Deus, o Pai Celestial te ama e quer mudar a tua vida. Então, quando ele ouve esse nome Pai, no mínimo, ele vai pensar assim, será que é mais um daqueles que eu tive aqui na Terra? Essa história de pai? Se for, eu não quero. Né? Então, como é que essa pessoa vai conseguir olhar para Deus, ver ele como um paizão, se ele não teve na sua experiência de relacionamento pai e filho aqui na Terra, essa expressão de amor, de cuidado, de carinho, mas também de limites e tal, como ele vai conseguir olhar para Deus? Então, a gente encontra, e a maioria desses que estão nos becos e valados da sociedade, quando a gente aborda-os ali, eles são esses filhos que não conseguem ver Deus como Pai. Exatamente. Mas eu digo para os senhores, pais ouvintes, quando nós, representando a Cristo, transmitimos esse amor de verdade a esses jovens, eles conseguem ressignificar as suas histórias, assim como Josué ali no filme A Forja, né? Tem a sua vida ressignificada.
E as minhas lágrimas foram intensas ao final, quando eu vejo aquele cara assumindo uma posição que nunca tinha assumido naquela fábrica, naquela empresa ali. E ele, cara, dando a volta por cima, orgulhando o seu líder, o seu mentor ali, inclusive surpreendendo. Cara, ele levou o cara a contratar por mais 2 anos, mais do que o que ele propôs. Né? Ele foi ousado, e essa ousadia não vem de pessoas fracas, de pessoas sem essas emoções curadas, saradas, sem essa perspectiva de vencedor, né? Não tem como. Então ele se posiciona de uma forma. Então, quando eu olho para o início da carreira daquele menino, e ele agora se torna um homem em tão pouco tempo, ele é forjado ali naquelas experiências, ele acredita nele próprio, e isso aqui é algo tremendo, cara. Você precisa acreditar em você, saber que você é capaz, até você pai, você homem, você é capaz de mudar a história que está acontecendo com o teu filho agora, hoje. Ah, ele está perdido, não me obedece mais. Sim, você é capaz de mudar isso. Assumir essa postura tua e dizer, eu sou capaz de interferir de forma positiva na vida do meu filho, adolescente, meu filho jovem. Eu sou capaz. Faça o que você nunca fez. Né? Lembra da loucura que eu fui fazer lá? Eu fui seguir o exemplo de Jesus. Né? Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, faça isso também. Isso. Então, cara, é possível, faça o que você nunca fez e se prepare para colher resultados extraordinários que tu nunca colheu. Simples assim. Pastor Valber, um pai chegou no quarto do filho de 8 anos, e o filho estava na cama chorando, e o pai era evangélico, mas aprontava as escondidas, né? Bebia as escondidas. Meu Deus. Aí qualquer semelhança é mera coincidência. Exatamente. Aí sociedade. O pai chegou, abriu o quarto, e o menino estava chorando lá, orando, Deus, me faça um homem igual ao meu pai. Eu quero ser igual ao meu pai. E o pai dele fechou a porta e foi lá para o outro quarto dele e falou, Deus, me perdoa. Não ouve a oração do meu filho. Feche os teus ouvidos para a oração do meu filho. Não faça ele igual a mim. Então, eu acredito, pastor Valdo, pastor Frank, o que está faltando hoje para a gente forjar nessa geração é o exemplo nosso de pastor, de pai, de chefe de família. Quando nós nos posicionamos, a gente gera para a próxima geração identidade. Já tenho, não sei se a gente pode falar ditado, jargão popular que diz, né? Que você não pode mudar o seu passado, mas você pode começar agora e mudar o seu futuro. Então eu acho que os homens que estão nos ouvindo, assim como nós temos tentado fazer todos os dias, não estamos aqui porque somos perfeitos, não somos melhores, temos as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas lutas, que a gente compartilha aqui com vocês, mas eu acredito que se você, homem, ainda como o pastor Valber falou, diz, não tem mais jeito, o que eu vou fazer? Tem jeito. Esquece o passado, né? Perdoa o seu passado, né? E começa da agora para frente. Isso é exatamente a ressignificação. E aí quando você vê esses jovens, esses adolescentes com a dificuldade de aceitar Deus como um pai, eu gosto muito do versículo, está lá em Salmo 27:10, eu abri aqui para conferir, para não falar a referência errada, que diz assim, ainda que a tua mãe, ainda que os teus pais, né, algumas versões dizem, ainda que os teus pais te abandonarem, eu jamais, ou de maneira alguma, te abandonarei. Esse é o Pai. Esse é o Pai que a gente te apresenta, esse é o Deus que a gente tanto ama, que a gente Aleluia. Chora na presença dele, que a gente se quebranta, que a gente se derrama. É por conta disso. É porque nós sabemos e conhecemos ele pelo coração. Não como um local, uma fonte inesgotável de presentes, né? Que eu acredito que um dos grandes erros de nós como pais é estar substituindo a nossa presença com o presente. Meu Deus. E Deus nos substitui os presentes com a presença. Quando nós buscamos a presença, ele nos presenteia. Deus usa, as pessoas usam as coisas,
como é que é a Usa as expressão? pessoas. Fala mesmo. Usa as pessoas para conseguirem as coisas. coisas. Deus usa as coisas para abençoar as pessoas. Exatamente. Então, quando você, homem, assim como nós, temos aprendido a cada dia, como eu disse, não estamos aqui porque somos melhores do que você, mas porque queremos te ajudar a ver, a enxergar. Eu tive uma revelação muito grande esse final de semana, onde eu estava numa festa, numa confraternização pessoal do trabalho, e um homem chegou em mim e falou assim, eu não vou em igreja. A esposa dele, só podia acompanhar eu comigo na igreja. Não, eu sou melhor do que esses que tem aí na igreja. E eu pude ter a sabedoria e a revelação do Espírito Santo de dizer para ele assim, falar, meu amigo, a Bíblia, ela foi escrita há muitos anos atrás. É os mesmos versículos. O que muda? É a revelação. Então, quando você está lá na igreja, não é o melhor lugar para você estar. A gente costuma dizer aqui, né, Manuel, não foi nenhuma nem duas vezes. A igreja não é hotel para crente, mas hospital para doentes. O que você vê no hospital? São pessoas feridas, aguardando alta para ir embora para casa. E quando ela vai embora para casa, ela nunca mais vai ficar doente de novo? Não. Às vezes semana que vem, às vezes no mesmo dia ela já está lá de novo com outra dor, com outra ferida. Assim é a igreja. Quando você começar a ver a nós como pessoas feridas, como doentes que estão ali procurando cura, o melhor lugar para o doente estar é no hospital. Porque ali ele vai ter a medicação correta. O melhor lugar para nós, homens, estar é na igreja. Porque se você está ali, junto com pessoas feridas, com a experiência do pastor Valber, com o testemunho da vida dele, com as mudanças que Deus está fazendo na vida dele, eu começo a mudar a minha. O seu Manuel começa a mudar dele, ele começa a compartilhar dele, e assim nós vamos compartilhando. Uma coisa que me impacta muito, que eu também assisti o filme Forge, chorei o filme inteiro, mas a parte mais assim forte para mim é a parte onde ele chega na empresa com toda aquela arrogância, com toda aquela petulância que essa juventude de hoje tem, de não ter nada e querer ser mais que todo mundo e faltar com o respeito. E aquele dono da empresa poderia muito bem falar assim, não, aqui você não trabalha. Você se queimou, você foi desse jeito exatamente com o dono da empresa. Não, pelo contrário. Ele não perde a oportunidade, fala assim, eu vou te dar uma oportunidade de ser treinado. Se você quiser, você vem mais cedo, que eu vou fazer de você um homem. Se você quiser. E a outra, quando aquele rapaz vai conversar com ele naquele café, que ele fala assim, eu sou o homem que atropelou o filho dele. Você já viu a história? Pois é. E aí ele começa a falar, um bêbado matou. Pois é, eu sou esse. Meu Deus. E eu fui o primeiro a ser perdoado. Então, quando o senhor fala aqui do perdão, eu acho que a gente fecha aí com essa... O perdão, eu acho que é a chave para que essa juventude possa perdoar a sua geração, como José perdoou seus pais pelos erros, seus irmãos, e a vida dele seguiu adiante. Isso é águas passadas. Isso me ajudou a salvar uma geração. Ele não salvou só a família dele, ele salvou todo o Egito e a sua vizinhança por 14 anos naquele governo. Verdade. Todos os patriarcas estavam ali. É verdade. Até nossa geração, foi salva através de um homem. Amém. Porque ele resolveu perdoar. Eita glória. Eu acho que é isso. É isso, né? Por hoje, acho que a gente já chorou bastante, né? Deixa um pouquinho de lágrimas. Deixa para o próximo, né? Pastor Valber, eu gostaria de agradecer pela sua presença, pelo esse bate-papo. Já trocamos aí alguns projetos para homens que logo vamos estar compartilhando com vocês, dos Legionários, a Cabana, Street Teams lá em Maringá, que a gente vai participar. Inclusive, gostaria de... Acho que é o final do... É o timerzinho só. Não tem corte. Inclusive, gostaria de, nesse momento, convidar vocês. Dia 30 de novembro, nós temos a Virada da Adoração. Pastor Valber, não sei se nós já lhe fizemos o convite, se não, aproveito para estender o convite agora. Vamos fazer a Virada da Adoração ali na Bethel Church, ali pertinho do Corpo de Bombeiro, saída para Capim Dourado ali, o shopping. Nós vamos ter a Virada da Adoração, mais de 5 horas de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos ter a representação da peça teatral Jesus e Seus Milagres. Então, assim, convido você, a sua igreja, a sua família, para estar ali com a gente nesse momento. Você que nos ouve também, independente da sua religião, independente da igreja que você está, leve seus jovens, leve seus adolescentes, leve a sua família
Esteja com a gente ali, dia 30 de novembro, nós vamos fazer a virada da adoração, começando às 19 horas, indo até a meia-noite e 30, e aí depois da meia-noite e 30, quando o Espírito Santo mandar, nós vamos estar lá louvando, Só Deus adorando. sabe. Só Deus sabe o que vai acontecer. Com danças, peças, músicas, Vai ter lanche, comidas, né? comida. Vai ter as barracas de comidas ali. Então, assim, você vá, leve, sinta-se convidado. Eu gostaria que o senhor encerrasse aí pra gente com uma mensagem para esses homens que nos ouviram até agora e Amém. seja com as portas abertas para voltar sempre. Amém. Eu acho que os maiores abençoados hoje fomos nós mesmos, né? Amém. Meu Deus do Eu céu. creio. Que presente o Papai do Céu nos deu. Mas eu quero finalizar dizendo aqui, primeiro convidando, né? Dia 15, Uau. uma data profética, né, no Brasil, e dia 15, que é a proclamação da República, mas dia 15 nós teremos a vigília da unidade do auditório do Palácio Araguaia, Centro Geodésico da Nação Brasileira, uma noite para que a Igreja do Senhor Jesus em Palmas esteja se unindo em adoração e oração pela nação brasileira. Amém. E aí, obviamente, não vai faltar oração pela família, pela restauração da igreja, dos homens, das mulheres, enfim, é momento de choro, de lágrimas. Então, se você tem lágrimas, vamos para lá. Se ainda não tem, vai também, que a gente vai chorar lá também, né? Amém. E adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Teremos um momento que a gente sairá para orar no Centro Geodésico, ali no Monumento da Bíblia, ali fora. Então vai ser uma noite memorável. Dia 15, próxima sexta-feira, você é o nosso convidado especial. E eu finalizo dizendo, vale a pena, não vamos baixar a guarda, não vamos dizer que está tudo perdido. Saiba que Deus tem um exército na terra para as conquistas que ele necessita fazer nessa terra. E esse exército é composto por soldados. Eu e você, homens, somos parte desses soldados. Não há como falar de uma nação forte se os homens dessa nação forem fracos. Não há como falarmos de uma família forte se o homem daquela família for fraco. Não há como falar de uma igreja forte se os homens daquela igreja forem fracos. Portanto, é o tempo de nos levantarmos como homens, sacudirmos a poeira, pararmos e curarmos as nossas feridas, porque são muitas, e em Cristo nós podemos ter todas curadas, e seguirmos avante, entendendo que o Senhor quer usar-nos como exército dele para curar essa geração que está chegando, essa geração que precisa ter a sua história ressignificada, ter referenciais, e nós, homens, precisamos ser a referência que esses adolescentes, que esses jovens precisam. Então, que Deus abençoe você. Estamos juntos até depois do fim. Aleluia. Senhor Noel, encerra para nós. Amém. Deus abençoe, fique com Deus e Deus está te levantando como homem de verdade. Agradecemos a sua presença até aqui, até o nosso próximo episódio. Obrigado. Homens choram. Homem chora. Homens que choram. Glória a Deus. Amém.